Oiê! Hoje aqui na mesa. Hoje a gente vai falar de atendimento consciente. E aí a gente vai mostrar aqui, né, alguns biômetros. O biômetro que o que trouxe todos os outros depois, né, que é o biômetro de Bovie, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. E a gente vai falar um pouco também sobre o que não é biômetro, que é barômetro. Mas a gente conta essa historinha daqui a pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre atendimento consciente. Oi, eu sou a Débora, esse é o canal Radiestônica e a gente está fazendo aqui, né, uma playlist para o workshop Radiestônica que vai acontecer dia 21 de fevereiro de 2026, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas a gente já está também aqui abordando algumas coisas desse canal, né, esse canal é novo, então se você é novo por aqui também, acabou de me achar, curte, compartilha. A gente vai ver muita coisa ainda aqui sobre energia, sobre radiestesia e vai ser bem legal ter você por aqui. Vamos para o vídeo de hoje? Bom, hoje a gente vai falar então sobre biômetros dentro do atendimento consciente, tá? Mas antes de começar a falar de biômetros, né, acho que a gente tem o Bovie, que é o precursor de todos, eu vou te colocar aqui na tela uma imagem que é de um barômetro. Gente, tem muita gente por aí que fala barômetro em vez de biômetro. Não faça isso, por favor, né? Se você fizer isso é porque você não aprendeu aqui comigo que barômetro é um instrumento de medição meteorológica usado para meteorologia, tá? É um instrumento de medição de pressão atmosférica. Não tem nada a ver com o biômetro que a gente trabalha, tá bom? Então, a partir de hoje você sabe que barômetro é um instrumento de pressão atmosférica, mede pressão atmosférica, usado em meteorologia, imprescindível para meteorologistas. Nós não somos meteorologistas, tudo bem? Então, vamos ao vídeo de hoje. Então, vamos lá. A gente vai começar falando aqui sobre o biômetro de Bovie, tá? Dentro do atendimento consciente, a gente tem que saber que a leitura é a primeira coisa que a gente vai fazer, né, nesse atendimento. Então, a gente vai precisar de biômetros para a gente poder fazer essa leitura, já que os biômetros são uma ferramenta maravilhosa que te direciona, né, para o que você precisar, tá bom? E a gente vai falar primeiro do Bovie, porque foi o Bovis, né, que escreve Bovis, o Bovie, ele desenvolveu esse primeiro biômetro, tá? Por isso que ele é chamado biômetro de Bovie. Ele foi usado durante muito tempo, só ele, né, porque ele direciona, né, melhor. Então, assim, o biômetro, ele é uma escala gráfica. Vocês veem que aqui ele tem uma escala como uma reguinha, né? E aqui também tem várias escalas, né? E ele funciona realmente como uma régua de leitura, tá? Ele nasceu dentro da radiestesia como uma tentativa de organizar uma leitura. Transformar a percepção energética aqui, né? Em escala. Para a gente poder mensurar melhor isso tudo, né? E aqui entra um ponto importante. A escala não é um fenômeno, né? Não é alguma coisa aqui espiritual, pelo menos não na de Bovie. A escala é uma linguagem, tá? O Bovie, ele estava ali no começo, né, do resgate da radiestesia, no começo da radiônica ali no século passado. Então, ele desenvolveu uma forma física, né, de conseguir enxergar essas energias e mensurar, tá? Mas, assim, ele nunca envolveu algo mais místico, espiritual, alguma coisa assim, dentro do biômetro dele, tá? Dentro dessas expectativas, né, de quantificar leituras, ele desenvolveu ali algumas escalas, né, primordiais, e aí ele colocou aqui, né, que é 6.500 angstroms, que é a medida dele, angstrom, seria a radiação dos seres humanos, radiação normal dos seres humanos, 6.500 angstroms. Ele mediu lá várias pessoas, tal, né, e chegou a essa conclusão. Quando a pessoa está no seu estado normal, não tem nenhuma doença, não tem nenhum problema, tá aqui, né, 6.500. E a gente vê aqui que aqui tem tuberculose, câncer, né, porque lá no começo do século passado tinha muito tuberculose, né, não tinha ainda ali uma cura específica, não tinha uma vacinação, uma coisa assim, e era muita gente que tinha tuberculose. Então, ele mediu ali que a tuberculose, ela vinha aqui nos mais ou menos 5.000 angstroms, né? Se a pessoa tivesse tuberculose. Se tivesse câncer, estava com menos angstroms ainda, né? Então, aí ele foi
medindo, né, o campo de várias pessoas e foi chegando a isso, né? Até ele chegou aqui, que na doença normal, né, não uma tuberculose ou um câncer, estaria ali entre os 6.500 e os 5.500, né? A pessoa tá um pouco adoentada, tá com uma gripinha, tá com, sei lá, uma gripinha não, vou dizer, um resfriado, vai, porque uma gripe pode ser realmente alguma coisa mais forte, né? Então, vamos dizer que a pessoa tá com resfriadinha ali, ou então tá meio, né, tá meio enjoado naquele dia e tal, a pessoa tá aqui entre a doença, nos 5.500 ou 6.500, tá? E aí, se ela estiver com saúde, ela pode estar de 6.500 para frente, tudo bem? A pessoa tá bem vitalizada. E aí a gente vem para a modernidade, né, que é os biômetros que a gente usa hoje, né, que a gente desenvolve, né? Eu vou ensinar, aliás, eu vou fazer junto, né, no dia do workshop, eu vou fazer junto. A gente vai desenvolver 1 ou 2 biômetros, a gente vai desenvolver junto, tá? Vamos fazer ali alguns biômetros específicos. Esses biômetros, eles surgiram, assim, para especificar mais, né, os atendimentos. Então, assim, a gente tem especificidades maiores, né, do que a gente pode atender. Aqui a gente tem um de cristais, né, então eu posso achar o cristal, se ele vai ser de ponta, se vai ser rolada, se vai ser bruta, né. Aqui eu tenho um biômetro que eu não classifiquei ainda, que ele é para medir aqui a escala Hawkins, né, de energia da pessoa, de vitalidade, né. E aqui a gente tem, né, tudo sobre a escala Hawkins, então ele foi feito mais assim para esse sentido. A gente tem uma aqui que eu desenvolvi que é a 10x1, já usei ela aqui em outros vídeos, né? Então, assim, aqui eu tenho o sim ou não, eu tenho o tempo, eu vejo qual é a lua, eu vejo se o estado da pessoa está bom, de ruim até excelente, qual o percentual de vitalidade, se é físico, mental. Então, eu procurei colocar aqui tudo que eu uso, tá? Mas porque eu já sinto segurança para usar tudo junto. Se você não sente segurança, faz separadinho, tá? Para não dar confusão também no pêndulo. Aqui eu tenho um também que também é bem interessante, que é para medir mais o tempo, né? Mas ele também inclui aqui, quando você precisa deixar muito tempo, né? Se ele vai pendular novamente, se precisa adicionar algum cristal, sim ou não. Se precisa pendular a cada tanto de horas, né? Isso é no caso de fazer um tratamento mais longo, né? E aqui se precisa usar cromoterapia, nesses casos. Esse daqui é só de tempo mesmo, né? Mais simples. Tá? Então, assim, os biômetros que a gente vai desenvolvendo, cada um é para uma determinada função, né? Quanto mais a gente vai dividindo, mais a gente vai sendo específico com o pêndulo em chegar ali naquela situação, tá? Então, por que eu tô falando sobre isso? Porque dentro do atendimento consciente, a gente pode usar o biômetro como uma ferramenta, mas de forma, com uma postura, assim, bem consciente mesmo, tá? A gente precisa saber se a gente está fazendo a leitura corretamente, né? Então, assim, se a gente está centrado naquilo ali e se a gente está alcançando essa leitura de forma assertiva, tá? Então, quando você está treinando o seu pêndulo, ou você já tem o seu pêndulo treinado, antes de começar a usar um biômetro, faz alguns testes, né? Para ver se realmente é aquilo, né? Faz algumas perguntas, como você faz para o pêndulo, faz algumas perguntas para você testar mesmo aquele biômetro, né? O biômetro, ele não precisa nortear, ele não precisa que você faça nenhum tipo de iniciação com ele, né? Nenhum treinamento com ele, tá? É só um teste que eu tô falando para vocês fazerem antes de começar a usar. Mas é um teste simples, faz um teste simples e pode começar a usar, tá? Eu indico que, após usar, você passe aquele famoso, né, paninho preto, tá? Porque ficou impregnada aqui alguma energia, né, que você tá lendo, né? Então, é interessante você passar o paninho, só dar uma limpadinha e limpou, tá novo, pode guardar, pode usar de novo, tá? Eu não uso muito hoje o biômetro de Bovie, mas porque o meu tipo de uso não é tão voltado à vitalidade do ser humano, né, no caso. Então, eu lido mais com questões mais mesmo sutis, de energias sutis, né, mais espirituais, coisas assim, e eu acabo não usando para a saúde. Então, eu não uso o Bovie, tá? Quando que faz sentido você usar biômetros assim,
personalizados ou comprados mesmo, né, de outras pessoas, ou baixados, né, conforme você, se você tiver ali acesso grátis pela internet e tudo mais. Por que faz sentido você ter esses biômetros personalizados para cada assunto que você vai trabalhar? Porque cada profissional tem, né, uma linha, uma ética, um campo simbólico, um jeito de perceber, né? E quando você desenvolve um biômetro, seja seu ou com algum que você se identificou, você está fazendo uma coisa mais profunda, porque você está construindo um critério, tá? No que você usa. Então, assim, como eu desenvolvi esse de 10, eu senti que eu, unindo tudo aqui, para mim, faria mais sentido. Assim como usar esse de cristais, também faz sentido para mim, né? Mas, assim, você só faz sentido se você tiver todos esses cristais, né? Se você não tiver, não vai fazer sentido você usar e, de repente, vai cair aqui num cristal que você não tem, não faz sentido nenhum, certo? Então, assim, quando faz sentido para você, o biômetro, gente, é a melhor forma para fazer a leitura hoje, tá? Ele é moderno, ele é uma solução eficiente, é uma solução que te mostra ali tudo que você precisa ver, tá? É uma solução que é completa, tá bom? Então, assim, se você precisar ter vários biômetros, tenha. O biômetro não precisa ser MDF, porque ele é leitura, tá? Então, ele não precisa ter grandes densidades, que não vai deixar o testemunho aqui para sempre. Ele vai só usar um pouquinho o testemunho e tudo bem. Então, assim, eu plastifico geralmente os meus para poder usar de novo, para ele não sujar, né? E poder ser usado de novo. Então, geralmente eu plastifico, tá? Faço o biômetro, plastifico, limpo com um paninho e tá tudo certo, posso usar de novo, tá bom? Se você usar com consciência, você não vira refém dele, tá? Então, use com consciência, saiba quando você precisa de um biômetro ou não, tá? Se você tá acostumado a fazer perguntas pro pêndulo no biômetro, no sim ou não, você pode usar aqui, ou você pode usar também, né, no próprio biômetro, as perguntas, você usa no seu critério. Mas, gente, eu acho que, assim, o biômetro, ele te facilita muito a vida, porque você pode fazer o biômetro personalizado para o que você gosta, para o que você quer, e isso é imprescindível pra gente, né? Assim, hoje em dia, ganhar tempo é algo que pra gente é primordial, né? No tempo que a gente vive hoje. Então, assim, se a gente consegue usar com consciência, com critério, use. É uma coisa excelente. E aí eu deixo aqui uma provocação para você. Você quer apenas medir o que você está fazendo? Ou você quer compreender o que você está medindo? Porque isso aqui não é só uma régua, tá? Ele pode ter sido uma régua lá atrás, quando o Bovie desenvolveu aqui o biômetro de Bovie, mas, na verdade, ele fez muitos testes com ele antes de chegar aqui nessas medições, né? Nessas medidas. E, de qualquer forma, isso aqui é sempre sobre sustentar um atendimento mais consciente, tá? Hoje a gente trabalha com uma radiestesia mais espiritualizada, né? Que a gente atende muito, né? Ao que o pêndulo passa pra gente, de uma forma mais espiritual, vamos dizer assim, é mais ligada à consciência, né? Ao que está sendo pedido ali naquele campo, né? Então, assim, espiritual que eu digo, não tô falando de religião nem nada disso, tá? Eu tô falando de forma espiritualizada, porque a gente trabalha com a energia de uma forma mais ampla, tá? Do que se trabalhava no começo ali dos gráficos, né? Então, a gente hoje tem outros gráficos também, que são muito diferentes, tem ondas, formas diferentes para trabalhar aqueles campos, né? Então, a gente quer estar só medindo, ou a gente está compreendendo o que a gente está medindo? O que você quer fazer? Vamos pensar sobre isso? E amanhã a gente volta com outro vídeo. Peraí, não vai embora ainda não. Quer aprender a fazer um biômetro assim? Do jeito que você precisa, na hora que você quiser? Para um atendimento específico? Para algo que você queira fazer para você? Vai aprender comigo lá no workshop, que vai acontecer agora dia 21. E a gente vai desenvolver um biômetro junto. Não um biômetro comum para todos. Cada um vai fazer o seu biômetro. Vamos embora junto comigo? Te convido a estar lá. Entra aqui no link da descrição. Vai estar ou no primeiro comentário ou na descrição. Entra lá, se inscreve,
Já pega todo o material de 21 dias, tá? Em vídeos, PDF, áudios. E aí você vai chegar lá no sábado já preparado para fazer um monte de coisa legal com a gente. Te vejo lá.